Você já percebeu como cada vez mais cedo as crianças são empurradas para o palco, para as câmeras, para a vitrine do consumo? É como se a infância tivesse deixado de ser um tempo de inocência, para se tornar um produto embalado e vendido em larga escala. Mas será que sabemos o preço disso? Hoje vamos mergulhar em um tema incômodo, a adultização das crianças no mundo do entretenimento. E no final, eu quero que você me responda. Será que nós, como sociedade, somos apenas espectadores ou também cúmplices desse espetáculo? Hollywood, anos 1930. Em meio à Grande Depressão, o povo americano precisava de esperança. E é nesse cenário que surge Shirley Temple, né? Uma garotinha de apenas 6 anos que, com cachos dourados e sorriso angelical, se tornou o maior fenômeno infantil do cinema. Para milhões, ela era um raio de sol em tempos sombrios, mas por trás das câmeras havia um outro lado. Shirley era submetida a longas horas de gravação, a ensaios exaustivos e até a cenas que insinuavam comportamentos adultos, uma criança interpretando papéis que claramente não eram feitos para crianças. E Shirley não foi a única. Judy Garland, que eternizou Dorothy em O Mágico de Oz, foi colocada em dietas abusivas e forçada a tomar remédios para controlar peso e sono. Imagine, uma adolescente vigiada o tempo todo, tratada não como uma menina, mas como uma engrenagem de uma máquina bilionária. Décadas mais tarde, o padrão continuou. Natalie Wood começou aos 4 anos e aos 8 já atuava em cenas com carga romântica. Pense comigo, quando a linha entre a inocência e a sensualização começa a se borrar, quem realmente está se beneficiando disso? Percebe o padrão? A infância é transformada em espetáculo. E quanto mais inocente a imagem da criança, maior o lucro que se tira dela. Nos anos 1990 e 2000, esse ciclo se repete em escala global. Britney Spears e Christina Aguilera surgem como rostos angelicais no clube do Mickey. Mas em pouco tempo a indústria decide, agora elas precisam ser símbolos sexuais. Britney, com apenas 17 anos, foi questionada em rede nacional se ainda era virgem. Pense bem, uma adolescente exposta a esse tipo de pergunta invasiva em frente a milhões de pessoas. Isso não é entrevista, isso é exploração. Miley Cyrus talvez seja o exemplo mais claro dessa transição forçada. Hannah Montana era o rosto da inocência para milhões de meninas, mas assim que cresceu, foi pressionada a se reinventar de forma radical, abraçando uma imagem hipersexualizada em Wrecking Ball. Foi realmente uma escolha dela? Ou foi mais um capítulo de uma fórmula que Hollywood já dominava há décadas? A fórmula é simples. Primeiro, a indústria vende a pureza. Depois, lucra ainda mais ao destruí-la diante dos nossos olhos. Não é só no cinema e na música. Em 2011, a Vogue Paris causou indignação mundial ao publicar um ensaio com meninas de 10 anos em roupas de luxo, maquiagem carregada e poses sensuais, o que para muitos foi arte. Para outros foi a prova de que a infância estava sendo roubada diante das câmeras. Esse fenômeno não é novo. Brooke Shields, por exemplo, estrelou o filme Pretty Baby aos 12 anos, interpretando a filha de uma prostituta em um bordel. Depois, aos 15, foi o rosto de uma campanha da Calvin Klein com a frase: "Você quer saber o que existe entre mim e meu jeans?" Nada, uma criança transformada em símbolo sexual. E tudo isso legitimado como publicidade.
E como esquecer o caso JonBenét Ramsey, uma menina de 6 anos, exposta em concursos de beleza, com vestidos justos, maquiagem pesada e poses adultas. Sua morte misteriosa em 1996 escancarou uma realidade antes mesmo de sua tragédia. JonBenét já era vítima de um sistema que transforma meninas em bonecas vivas para o consumo de adultos. E hoje, essa vitrine se multiplicou em escala digital. Agora, não é preciso uma passarela, basta um celular. Na era das redes sociais, o ciclo continua, mas de maneira ainda mais assustadora. Crianças no TikTok de 8, 9, 10 anos reproduzem coreografias sensuais e acumulam milhões de visualizações. E quanto mais adultas parecem, mais viralizam. Você percebe o problema? Um caso curioso é o de Ryan Koji. Aos 8 anos, já era um dos youtubers mais bem pagos do mundo, faturando milhões apenas abrindo brinquedos em frente à câmera. Mas pense comigo, quando a infância vira conteúdo, quando os momentos privados se transformam em produto, até que ponto essa criança é livre? Se antes a exploração estava restrita a estúdios de Hollywood, agora ela acontece dentro do quarto da própria criança, transmitida ao mundo inteiro, em tempo real. E o que acontece com essas crianças quando crescem? Os exemplos estão por toda parte. Lindsay Lohan, estrela adolescente dos anos 2000, afundou em escândalos, prisões e vícios. Macaulay Culkin, o eterno Kevin, de Esqueceram de Mim, processou os próprios pais para ter acesso ao dinheiro que eles controlavam. Ele mesmo declarou: "Eu pulei a infância." Demi Lovato revelou em documentários como sofreu abusos, distúrbios alimentares e crises emocionais durante os anos na Disney. Selena Gomez falou sobre depressão e bipolaridade, consequências de uma vida moldada pela indústria. Amanda Bynes, estrela da Nickelodeon, desapareceu após colapsos mentais. E Britney Spears, sua luta judicial contra a própria família escancarou o que acontece quando uma vida inteira é controlada desde cedo. A psicologia é clara. A infância roubada gera adultos inseguros, ansiosos e muitas vezes incapazes de distinguir quem realmente são. O preço do espetáculo é pago com a saúde mental de quem deveria estar apenas brincando. A adultização das crianças no entretenimento não é um acidente, é uma engrenagem, uma fórmula que se repete década após década. Primeiro vendem a inocência, depois a destruição dela, e nós assistimos. Compramos, consumimos. A pergunta que fica é: até quando vamos achar isso normal? Até quando vamos aplaudir crianças sendo moldadas como adultos em miniatura, sem pensar no que isso custa para elas no futuro? Se esse vídeo te fez refletir, compartilhe, porque só falando sobre isso, podemos começar a quebrar esse ciclo. Eu sou Felipe Oliveira e este foi mais um mergulho aqui no Noir Analítico. Até a próxima! E lembre-se, questione sempre.